Oi para você, estamos começando essa aula sobre o Paraná e nela vamos estudar Paraná e seus aspectos econômicos. Vamos começar pela agricultura e pela agropecuária. Um detalhe muito importante, para nós iniciarmos esse assunto, nós temos que entender o que aconteceu com o Paraná nos últimos anos, ou principalmente nesse século que passou, do ponto de vista de devastação ambiental. Para isso eu quero que você acompanhe esse mapa. Vamos lá? Olha só, o Paraná passou por um processo muito grande de transformação. Esta área verde que você está observando aqui, ó, é o que restou da vegetação da Serra do Mar. Praticamente tudo desapareceu. Mais um ponto que eu quero destacar aqui para você. Aqui está o Parque Nacional do Iguaçu. O restante, quando você olha para todo o estado, o restante, algumas manchas verdes aqui e acolá, tudo foi transformado em agricultura. Houve um desmatamento completo. O exemplo é mais ou menos o seguinte: de cada 100 árvores de pinheiro, que é o nosso símbolo, de cada 100 restaram apenas 3. Quase que uma extinção desta árvore. Por que isso aconteceu? Primeiro foi a criação de gado e no oeste do Paraná, vamos lá, oeste é onde eu vou riscar aqui. Deixa eu limpar que vai ficar mais fácil. Essa região oeste, já vamos estudar melhor. Aqui o novíssimo norte, aqui o norte novo e aqui o norte pioneiro. Tudo bem? Toda essa região virou área agrícola. Aqui foi a primeira, depois a segunda, a terceira e aqui a região oeste, a quarta. Todas essas regiões foram transformadas em área agrícola de uma maneira muito rápida, principalmente a partir dos anos 50. E claro que para transformar em área agrícola precisava ser feito desmatamento. Mas isso foi feito de uma maneira sem pensar. Naquele momento não existia o tema ambiente, não se importava muito com o meio ambiente, então houve um desmatamento muito grande e causando um dano ambiental. Alguns rios tiveram assoreamento, porque o que acontece? Se você tirar a vegetação que está na margem do rio e não tem vegetação também nos seus arredores, cada vez que chove, a água da chuva vai lavar essa terra e vai depositar no fundo do rio. Então foi um dano ambiental enorme. Mas vamos entender se isso, pelo menos, resultou em algo bom para o nosso estado. Você vai perceber que o Paraná é um dos principais estados agrícolas do Brasil. E quais são os motivos dele ter essa importância do ponto de vista agrícola e pecuário? São vários. Seu solo e seu clima. Vamos para um mapa que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor isso. Está lá o Paraná. Principais produtos agrícolas por mesorregião. O que é uma mesorregião? Como está marcado aqui no mapa, vou destacar uma delas para você. São regiões que o IBGE criou, isso é uma criação do IBGE, para poder entender melhor, para poder estudar melhor o estado. Não precisamos decorar essas regiões. Só entender que mesorregião, uma área delimitada pelo IBGE, que tem características. Lembre-se que para ser uma região tem que ter um critério. Qual é o critério? Econômico, político, físico, tá certo? Nesse caso, está relacionado a um critério que o IBGE determinou, ele juntou alguns municípios e a partir desses dados o IBGE consegue desenvolver estudos. Então vamos lá. Vamos observar o seguinte, aqui na região oeste tem uma gama enorme de produtos que aí são desenvolvidos. Um deles, a gente vai conseguir ver todos, é impossível isso. Vamos começar pelo frango. Esta ave é exportada para dezenas de países do nosso planeta. Quase todos da Europa, Oriente Médio, Estados Unidos e também para vários países da Ásia. Por que nós conseguimos ter essa exportação? Acompanhe essa imagem para nós analisarmos um pouquinho melhor. Olha só, você está vendo lá ao fundo
vários aviários, tudo bem? Perceba que é uma propriedade pequena. Olha a casinha do colono, onde ele mora com a sua família, e ao fundo, cada aviário desse tem mais de 100 metros de comprimento e mais ou menos 20 metros de largura. Vamos olhar por dentro de um aviário? Observe, aí é um canto dele apenas. Cada um desses aviários que você observou, e o colono ali tem vários, cria em média 15 mil frangos. Em menos de 40 dias, esses frangos estão prontos para o abate. Alta tecnologia. Frango, é claro, é desenvolvido em um laboratório com uma genética que ele tem um crescimento rápido. Sempre tem um veterinário acompanhando e sempre tem uma grande indústria junto ao agricultor dando assistência técnica. A indústria sabe o dia que entregou. Volta para a imagem para você observar. Ela tem o controle do dia que esses pintinhos aí chegaram. Talvez você consiga perceber que alguns até estão com algumas manchas. Isso significa que eles foram vacinados. Esse equipamento que existe aí, aonde que está sendo distribuído água, que está sendo distribuído alimentos, o que acontece? Ele é controlado por computador. Conforme essa ave vai crescendo, esse equipamento vai subindo para acompanhar o seu tamanho. Tem um termômetro que controla a temperatura. Se tiver seco, joga vapor de água para umedecer o ar. Se tiver uma temperatura baixa, aquece. Se tiver calor, resfria. Ou seja, um conforto que às vezes nós, seres humanos, não temos. Para quê? Para que ele tenha um desenvolvimento rápido. E a empresa controla tudo isso. Ela sabe o dia que ela entregou, o dia que ela tem que ir buscar esse frango para levar para o abate, e ela sabe exatamente o dia que ela vai chegar no porto, que lá na frente nós vamos ver imagens do porto de Paranaguá, que daí isso é exportado para o mundo inteiro. O frango é um exemplo desse desenvolvimento tecnológico que o Paraná teve nos últimos tempos. Outra coisa importante, para que isso acontecesse, foi necessário que uma outra indústria também se desenvolvesse, a chamada indústria do frio. O que é a indústria do frio? A indústria da geladeira, do frigorífico, da câmara fria. Porque não bastava o agricultor no interior do Paraná saber criar o frango. Tinha que existir uma tecnologia que tornasse possível não só a criação, o abate, mas de poder transportá-lo, e isso ficar praticamente uma semana ou mais viajando pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Índico, até chegar no seu destino. Então, a indústria do frio precisou se desenvolver também para possibilitar que, no caso, o agricultor pudesse criar 15 mil, 30 mil, em alguns casos até 100 mil frangos, dependendo da quantidade de aviário que ele tenha na sua propriedade, em menos de 40 dias. Tudo bem? Por que o Paraná tem uma importância, por exemplo, na plantação de soja? Acompanhe essa imagem que vai aparecer para você agora. Observe. Olha como essa terra tem um aspecto avermelhado. Tanto é que o seu nome é terra vermelha. Qual a origem desse solo? É de origem vulcânica. Paraná passou por um derramamento de lava vulcânica durante um longo período. Vou mostrar isso no mapa. Vou limpar aqui para ficar mais fácil. Mas veja, toda esta área que eu estou riscando aqui para você, aconteceu derramamento de lava vulcânica. Quer dizer que teve vulcão aqui no Paraná? Sim, mas não aquele vulcão clássico com cone que normalmente nós encontramos nos livros didáticos. No nosso caso aqui a terra se partiu, se rachou em longas fendas que cortavam o estado inteiro, e a partir dessas fendas acontecia o derrame formando uma grande laje. Mas, é claro, toda rocha vai passar por um processo de erosão, seja química ou física. E a partir dessa erosão, no caso o basalto, ele foi apodrecendo, ele foi se decompondo, dando origem à terra vermelha, como você está observando. Essa terra vermelha tem nutrientes que as plantas gostam, por isso que se desenvolve de grande facilidade, principalmente soja, milho,
trigo e assim por diante. E por isso que tornou o Paraná um estado importantíssimo para a agropecuária brasileira. Esses produtos que nós acabamos de falar são exportados para vários países. Mas nós não só exportamos, nós também importamos várias mercadorias. Vamos analisar um pouco melhor isso? Como que acontece? Olha só, observe aí, dei o título ao mapa, Paraná Circulação. Tudo bem? A nossa porta de entrada e de saída está aqui, no nosso litoral. Temos aí dois portos importantíssimos. Porto de Paranaguá, Antonina, e também tem Ponta do Félix. Mas são portos onde nossas mercadorias saem, são exportadas, e as que entram no nosso estado. Voltemos ao mapa. Vamos pensar aqui na região oeste e também vamos pensar aqui na região de Londrina e de Maringá. E aqui na região de Ponta Grossa. Esses três pontos do nosso estado. Veja, toda a região oeste vai usar a BR-277 para levar os produtos até o porto de Paranaguá, ou mesmo Antonina, ou Ponta do Félix. Idem para Londrina e Maringá, só que daí eles vêm pela BR-376, passando por Ponta Grossa, até chegar ao porto de Paranaguá. Falei dois números aí, né? BR-277 e BR-376. Veja, esses números também não são à toa. Eles têm uma explicação. Existe uma justificativa para isso. Importante você lembrar. Todas as BRs do Brasil que começam com 2, elas vão no sentido leste-oeste. Volta para o mapa. Olha aqui, BR-277 nasce em Paranaguá e vai até o oeste do Paraná. Vou limpar aqui para facilitar. Então, ela vai no sentido oeste. Aqui está o leste, oeste, norte e sul. Tudo bem? A 376, aquelas que começam com 3, elas fazem interligação entre as outras BRs. É justamente o que está acontecendo aqui com a 376. Então, tem uma lógica. O Paraná não tem a BR-101. Volte ao mapa, por favor. A BR-101 deveria fazer este caminho aqui que eu estou riscando. Mas o que acontece? Aqui ela é interrompida. Nesses dois pontos aqui, ela não existe. Por quê? Como ela ia passar numa região litorânea, onde eu risquei, com grandes áreas de mangue, de restingas e de Mata Atlântica, quando houve o projeto, teve um processo e aconteceu a proibição. A BR-101 e todas as que começam com 1 vão no sentido sul, norte ou norte-sul, aqui no nosso estado ela não existe. Não existe por causa devido a uma questão ecológica. Por isso que a Mata Atlântica no Paraná é a mais preservada de todo o nosso país. Então, mais um detalhe, quando pensamos em agricultura, agropecuária, nós temos que pensar também como que esses produtos saem e como que chegam subsídios para fazer com que esses produtos aqui também possam ser desenvolvidos. Tem que ter um sistema de transporte, tem que ter um meio de transporte funcionando. É importante que você lembre da diferença entre meio e sistema de transporte. Por exemplo, a estrada de ferro, a estrada de asfalto, o rio, o aeroporto, o sistema de transporte que precisam ser construídos, precisam estar em bom estado. Já o meio de transporte é o caminhão, o avião, o navio e assim por diante, que também precisa existir para que dê fluidez às mercadorias. Tudo bem? Voltemos agora a algumas imagens do Paraná que são importantíssimas, que eu preciso comentar. Dá uma olhadinha nessa daí, onde nós temos um trator passando defensivo numa área de trigo. O que está acontecendo?
Veja, isso é resultado da chamada Revolução Verde. Não esqueça desse detalhe. A Revolução Verde vai acontecer no Brasil a partir dos anos 70 e, por consequência, no Paraná. A Revolução Verde é o momento que acontece a mecanização da área agrícola. Mecanização da área agrícola significa que antes o trabalho tudo era manual. Plantar era manual, carpinar era manual, colher era manual. A partir do advento do trator, da plantadeira e da colheitadeira, esse trabalho passou a ser mecanizado. E daí, qual o efeito? O efeito foi a migração rural-urbana, o inchaço das cidades. E o campo com menos pessoas, como a imagem que você está observando. Apenas uma pessoa só trabalhando e fazendo um trabalho de dezenas de pessoas, porque a máquina possibilita isso. Veja a próxima imagem, que é uma plantação de cana. O Paraná hoje também vem desenvolvendo esse produto, mas não é em todo o estado, tá certo? Veja aí, ao fundo está lá Campo Mourão, a área urbana que você vê ao fundo é Campo Mourão. Agora vamos voltar para o mapa. Você observou ali Campo Mourão. A região que é possível plantar cana é justamente onde eu estou riscando aqui para você. O que tem aí? Eu marcaria e não iria esquecer dessa palavra que eu vou usar agora com você, que é o Trópico de Capricórnio. Esta área que eu estou riscando aqui é a região do Paraná que está ao norte do Trópico de Capricórnio. É claro que próximo a ele, aí também torna-se possível, por isso a Campo Mourão está presente. É uma região que chega bastante sol, tem uma insolação mais acentuada. O Trópico de Capricórnio tem essa função, demarcar onde chega mais e menos sol. Ao sul do Trópico de Capricórnio vai chegar menos sol, ao norte chega mais. Então é a área que eu risquei. Cana-de-açúcar necessita de sol em grande quantidade. Detalhe, observe na imagem. Praticamente ninguém trabalhando nessa plantação de cana. Até a colheita é feita com máquinas. Uma máquina para colher cana faz o trabalho de mais de 100 pessoas. Mas, além dessa plantação, tem a agroindústria funcionando próximo à plantação de cana. No caso aí, uma indústria que produz álcool e açúcar. Neste caso, a indústria tem que estar próxima ao seu produto agrícola, para que ele não seja transportado a grandes distâncias. Alguns produtos têm que estar perto da indústria e outros produtos têm que estar perto do consumidor. Eu digo, por exemplo, a cana-de-açúcar, quando ela está em seu estado in natura, na roça, tem que estar perto da indústria. Depois de ser manufaturado, pode viajar longas distâncias. Ao contrário, seria muito ruim e poderia dar prejuízo. Um administrador sempre tem que estar pensando nisso. Eu tenho que estar próximo da matéria-prima ou próximo do produto final. Isso tem que ser pensado também. Vamos observar alguns produtos das nossas exportações e das nossas importações e os seus destinos. Acompanhe algumas tabelas. Vamos lá. Observe. Olha ali. Ó. Exportação segundo grupos e subgrupos de produtos. Claro que a nossa principal exportação está relacionada à soja, ao complexo da soja. Essa soja sai do Paraná de várias maneiras, em grão ou em outros produtos, como aqui como a tabela nos mostra. Farelo de soja, óleo de soja bruto, óleo refinado, óleo de soja e assim por diante, uma infinidade de outros produtos que são possíveis transformar. Mas ainda transformamos pouco. Se quisermos desenvolver cada vez mais, temos que ter outras indústrias processando esse produto importantíssimo que é a soja. Tudo bem? Nós exportamos também, e veja, falei da soja que é o nosso principal produto, mas vamos a outro produto importantíssimo que torna o Paraná o segundo estado no Brasil em importância. Automóveis, olha aí para a tabela. O automóvel faz parte de uma importante indústria brasileira, a indústria automobilística. Na região metropolitana de Curitiba existem várias montadoras
E elas já se instalaram na região metropolitana de Curitiba por dois aspectos importantíssimos. Ou melhor, três. Veja, além do sistema de transporte que é a BR-277 ligando ao porto, que é a estrada de ferro, também os aeroportos, as faculdades que existem na região metropolitana, as universidades que fornecem mão de obra para trabalhar nessas indústrias e observe lá, automóveis. Também temos tratores, motores para veículos, veículos de cargas, autopeças e assim por diante. São indústrias que em nosso estado se instalaram, tornando o segundo estado do ponto de vista automobilístico. Isso vai acontecer a partir dos anos 90, é muito recente essa transformação. Até bem pouco tempo atrás, o Paraná era um estado essencialmente agrícola. Hoje ele tem importância nas duas áreas. Não pode deixar de maneira nenhuma a agricultura, mas também está se desenvolvendo do ponto de vista industrial. Agora, quem que compra esses produtos? Tanto os agrícolas quanto os industriais. Vamos olhar mais na tabela? Me acompanhe, por favor. Veja lá. Exportações segundo os principais países. Argentina está na linha. China, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, França e Paraguai. Ó, momentos vai ser a China que está na frente, momentos vai ser a Argentina. Vai depender muito da época. Nessa tabela de 2007, quem mais se destacou? Observe pelos números. Argentina e Alemanha são os países que mais se destacaram na compra. Mas repito, esses dados não são fixos, eles podem passar por alteração, ou melhor, vão sempre passar por alteração. Um ano um país compra mais, o outro não compra. Vamos dar uma olhada agora de onde nós compramos, quem são os países que vendem para nós e o que nós compramos desses países. Olha lá, acompanhe na tabela, por favor. Importações. O que nós importamos? E veja se tem alguma lógica. Produtos químicos. E produtos químicos normalmente são usados, esses que nós compramos, em adubos e fertilizantes. Claro que temos indústrias farmacêuticas no Paraná, existe uma grande quantidade delas. Na região de Londrina e Maringá existem indústrias farmacêuticas. Mas esses produtos químicos estão associados aos fertilizantes. Por que aos fertilizantes? Não acabei de dizer que o Paraná tem uma importância muito grande do ponto de vista agrícola? A terra precisa ser adubada para que exista uma produção, uma safra maior. Acompanhe, todos os anos nós ouvimos, vai se bater mais um recorde de safra, mais um recorde de soja. Todos os anos o Brasil tem recorde em sua safra. Com o Paraná não é diferente. E para que isso aconteça, os produtos químicos. E de onde esses produtos vêm? Qual é a sua origem? Olha só, os países que vendem para nós, Nigéria, China, Argentina, Alemanha, daqueles que nós fazíamos a exportação, a Nigéria estava fora, né? Então nós importamos de vários outros países produtos que aqui nós não temos. E da mesma maneira, eu mostrei antes no mapa, que acontece a exportação, a importação também depende dos meios e do sistema de transporte. Volta o mapa, por favor. Veja lá. Quando esses produtos chegam aqui no porto, eles são levados pela BR-277 até o interior do Paraná, pela 376, está aí numerado, né? Ali mostrei para vocês 376. Isso que eu estou riscando aqui, inclusive chama-se anel de integração. Ele consegue fechar todo o nosso estado, ligar todas as regiões do nosso estado ou todas as mesorregiões. Mas uma coisa importante, deixa eu limpar aqui para que você observe. Existe, paralela à BR-277, uma ferrovia, né, que vai até Cascavel. Interessante seria que essa ferrovia continuasse ligando outros estados. Mas até o ponto onde ela vai já é importantíssima. Por quê? O fato da soja ser posta no trem até o porto de Paranaguá, você consegue tirar uma enorme quantidade de caminhões de nossas estradas, fazendo com que o fluxo
consiga se desenvolver melhor e é claro que o trem é muito menos poluente. Então volta ao mapa. Vale a pena você ter uma noção geral deste anel de integração, porque é esse anel de integração que faz com que nossas mercadorias possam ser exportadas e os produtos que nós necessitamos possam ser importados e depois distribuídos em nosso estado. E as nossas indústrias? Como elas estão distribuídas pelo Paraná? Para explicar isso também vamos usar o mapa, me acompanhe. Veja, está na região metropolitana de Curitiba. Aqui está, desde a indústria automobilística, a indústria de tratores, as indústrias de ônibus, algumas indústrias farmacêuticas que produzem tanto para o nosso estado quanto para exportação. Automaticamente, na região metropolitana de Curitiba, existe a maior concentração de pessoas. É uma lógica, mais indústria, mais pessoas. Outro ponto, ou seja, o segundo mais importante, é aqui a região de Londrina e de Maringá. Também com indústrias farmacêuticas, com indústrias de tecidos, porque o algodão, que é plantado na agricultura, vai para essas indústrias de tecelagens e ali ele é transformado em tecido, em fio. Uma parte fica para a nossa produção e outra é exportado. Outra região que concentra em importância, região de Cascavel, também encontra-se em grandes quantidades de indústrias, principalmente aquelas ligadas ao beneficiamento de carne, frango, porco e gado. Temos algumas das maiores indústrias do Brasil instaladas no Paraná. E daí, desse ponto do nosso estado, beneficiam a carne do frango, por exemplo, levam até o porto e ela é exportada. Outra indústria muito importante para o nosso estado, e que tem muito para se desenvolver também, é a indústria do turismo. Me acompanhem no mapa. Vamos lá. Temos um litoral, não é muito grande, se você comparar com o restante do Brasil. O litoral paranaense ele é pequeno, mas ele tem algumas diferenças. Por exemplo, na região de Guaraqueçaba, a Serra do Mar está preservada. Vou riscar aqui. Isso tem uma importância muito grande, atrai um tipo de turista. Temos uma grande baía, uma das maiores do mundo. O que é uma baía? Quando o mar entra no continente. A Baía de Paranaguá é muito grande, são poucas como ela em nosso planeta. Além das praias em nosso estado. Claro que toda a Serra do Mar é um ponto turístico. Podemos falar aí da Estrada da Graciosa, que atrai um grande número de pessoas. A capital paranaense é uma cidade que vem atraindo cada vez mais turistas, seja o turista de negócio, pela infraestrutura que ela oferece, ou seja aquele turista de passeio, que vem mesmo para conhecer desde da Ópera de Arame, Jardim Botânico e outros parques que a cidade tem. Tem essa atração, a cidade consegue atrair. Mas o ponto mais importante do turismo do nosso estado está aqui, ó, no Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas do Iguaçu. Este é o principal ponto, é o que mais atrai. Alguns dados estatísticos mostram que individualmente é o ponto que mais atrai turista do Brasil. Tanto é que tem a discussão se ela faz parte ou não de uma das 7 maravilhas naturais do nosso planeta, pela sua importância e atrai muita gente. Qual que é a importância do turismo? Pense, onde o turista chega, ele deixa uma quantidade muito razoável de dinheiro, desde o hotel, o garçom, o restaurante e as outras compras que ele vai fazer. É um dinheiro que colabora muito para o município que consegue ter essa atração. Antes de fechar essa aula, gostaria de dizer o seguinte: quando você for analisar o estado do Paraná, pense nele como um todo. A agricultura não funciona sozinha. A agricultura necessita da indústria.
a indústria também necessita que a agricultura esteja funcionando bem. Como assim? Onde é feito o trator, onde é produzido esse trator, quem gerencia essa fábrica está torcendo para que as condições do tempo funcionem da melhor maneira possível, para que aquele agricultor tenha uma ótima safra e possa comprar um trator novo. Há uma relação muito grande entre a indústria e a agricultura. Se uma delas falhar, toda a cadeia falha. Grande parte dos municípios do Paraná, primeiro tem que funcionar a agricultura, para que depois o comércio funcione. Quando a agricultura não conseguiu ter uma boa safra naquele ano, automaticamente o comércio da cidade para. Então, por isso que eu disse, sempre veja o Estado como um todo e pense nessa infraestrutura, como os meios e o sistema de transporte. Quanto melhor esses meios e esse sistema estiver funcionando, mais fluidez ele vai dar às mercadorias. E se ele dá fluidez à mercadoria, essa mercadoria pode chegar a um custo mais baixo para o consumidor. Ela vai chegar mais competitiva, portanto, vamos poder vender mais. É possível sim o Paraná funcionar, tanto com a agricultura como com a indústria. Um não exclui o outro. Já se foi o tempo de imaginar ou que tinha que ser industrializado ou que só tinha que ser uma área de agropecuária. Não, é possível sim os dois funcionarem juntos. E assim, nós encerramos essa aula. Dicas de estudo. Um livro que nós indicamos a você chama-se Paraná, Quadro Natural, Transformações Territoriais e Economia, dos autores Adilor Sigolini, Laércio de Mello e Nilce Lopes, editado pela Saraiva. Neste livro você vai encontrar não só a quantidade de textos e tabelas, como também mapas que podem auxiliá-lo a entender melhor o nosso estado. Outro livro importantíssimo chama-se Geografia Física do Paraná, do professor Reinhard Mack. Embora seja Geografia Física, é um livro que vai trazer tanto aspectos econômicos, políticos e da formação cultural do estado do Paraná. E eu não posso deixar de citar a página do IBGE, www.ibge.gov.br. O IBGE é um dos órgãos responsáveis por gerar dados, por gerar informações. Quando você entrar nessa página, você vai poder ler alguns dados e entender o que está acontecendo com o Paraná. Bons estudos!